Olá pessoal, tudo bem? Novamente aqui agora para nossa aula. Essa aula vai ser um pouco mais curta, ela vai ser mais objetiva, mais rápida, porque o objetivo aqui é simplesmente saber se o seu aluno é um aluno auditivo, visual ou sinestésico. E por que é importante eu saber sobre isso, professor? Olha, quando você tem essa informação do que aquela pessoa, do que aquele aluno é, você vai passar com mais clareza para ele no campo que ele mais atua, ok? Então, já sem delongas, vamos para a nossa aula aqui, ó. Se você vai trabalhar com alunos visuais, né? Visual, o que você precisa passar para ele? Ele vai aprender muito mais olhando. Então, às vezes, você pode estar aqui, que nem eu, estou aqui falando para vocês. Se você não é um aluno auditivo, você vai precisar que eu desenhe para você entender todo o processo. Aí vem as dificuldades de você conseguir saber sobre tais coisas, ou tais elementos, ou tais funções dentro de uma sala de aula. Não precisa ser só de dança não, viu? Às vezes, já viu aquela velha história? Eu preciso desenhar para você entender? Às vezes precisa, porque aquele aluno é um aluno mais visual. Então, se você falando, simplesmente falando, ele não vai entender. E aí vem as grandes dificuldades, ok? E quando você entende se seu aluno é visual, você já sabe que aquele aluno ele é um aluno visual, você vai passar a informação, depois você vai mostrar o movimento. Nesta hora de mostrar o movimento, você já sabe na sua turma quais alunos são visuais, né? Geralmente são grande maioria. Os alunos auditivos, eles são poucos, tá? Pela minha experiência, a grande maioria é visual e sinestésico, tá? Mas é importante você saber, porque se tem aquele aluno que ele é mais auditivo, ele não vai aprender olhando. E aí, no caso de um aluno visual, você vai precisar mostrar, né? Mostrar mais vezes a figura, o movimento, a forma de repente fazer o movimento mais vezes, às vezes até filmar e passar para esse aluno ter um desenvolvimento melhor da sua aula. E consequentemente, ele vai conseguir aprender com uma velocidade maior, ok? Então, preste atenção em quais alunos de vocês são visuais para você mostrar com uma clareza, com uma qualidade melhor, ou até mesmo executar mais vezes para que este aluno visual entenda o movimento ou o que você quer passar. Sei lá, aula de musicalidade, mostra, de repente põe a música e mostra para ele, dê algumas ideias para ele enxergar, para ele visualizar aquilo que você quer, e aí aos pouquinhos você vai deixando ele fazer e vai dando ideias para este aluno fazer, beleza? Então fica aí aluno visual. Para o aluno auditivo, né? Auditivo. O aluno auditivo, ele já é mais, como eu falei, já a própria palavra já fala, né? Ele vai entender mais ouvindo o que você fala. Ó, como que você vai dar uma aula para um aluno auditivo? Ele tá lá, você mostra o passo tal, e quando ele estiver executando, você vai falar para ele assim, olha só, do jeito que você tá fazendo tá bacana, porém, passa a perna com uma leve rotação por trás da outra perna. Então você vai começar a falar mais vezes para ele, você vai cantar a bola para ele, você vai meio que tipo, sabe aquela brincadeira de criança? Agora pega a perna e passa para a direita. É uma ideia. Ele vai escutar o que você está falando. Agora a perna direita, avança e depois vai voltar. Não sei. Então você vai precisar falar mais vezes para ele entender. Ou até mesmo, de repente, né, essa forma cantada é uma forma lúdica. Mas vamos supor, numa aula, quando eu faço aula em navio, quando eu dou aulas em navio, as minhas aulas ela não pode ser simplesmente visuais. Ela vai ser muito mais auditiva. Por quê? Porque eu preciso cantar, eu preciso falar a aula inteira para a pessoa fazer o movimento. Um exemplo, pega a perna, passa, preparou, vai virar.
virou agora, volta para frente do parceiro. Sabe, eu preciso falar a aula inteira. Então, em aulas de navio, que é uma aula mais interativa, que é uma aula onde eu preciso cantar assim, né, falar mais, os alunos têm a tendência de conseguir executar mais o passo, mais o movimento que a gente quer, né? Porque no navio, geralmente uma aula de passo é a aula que mais acontece, e passos simples, porque o objetivo é outro em uma aula dessa, beleza? Auditivos, você precisa falar mais, mostrar de formas onde ele consiga escutar o que você quer, qual a mensagem que você quer passar, beleza? Então aqui ele vai precisar ouvir mais. E o sinestésico? O que o sinestésico, né? Sinestésico. O que o sinestésico vai fazer? O sinestésico, ele vai precisar que você toque mais nele, que você traga, que você o conduza, que você toque nele. Então ele vai trabalhar muito mais nessa parte, tá? Então você vai precisar executar com ele. Por isso que é legal as trocas, né? Alunos sinestésicos, hoje, na minha opinião, no que eu vejo, é muito mais. Eu acho que seria uns, sei lá, vamos colocar aqui uns 70 a 80%, eles são entre sinestésicos e visuais. Tá? Auditivo é bem pouco, aí beira aí uns 5%, 10% no máximo, né? Porque senão essas pessoas auditivas elas não precisariam nem ter aula. Mas tem também, existe, mas eu acredito que é bem mais baixo, né? Tô falando pelos meus alunos, tá? Às vezes, quando você for fazer com seus alunos, pode ter bastante auditivo, né? Eu tô falando pelas experiências que eu tive. Das experiências que eu tive, foi essa média aqui, tá? Visual entra também, tô falando que é para os dois. Então tem bastante gente, por exemplo, como você vai saber se o seu aluno é visual, auditivo ou sinestésico? Às vezes você precisa passar os três, né? Às vezes o cara tem notas que é muito similares, é muito próximo. Então ele trabalha dentro das três condições. E acontece, é normal também, viu? E como que você vai saber? Como que você vai entender? Eu tenho um teste que você vai passar para o seu aluno, e esse aluno vai conseguir saber se, aliás, quando ele fizer esse teste, você vai executar esse teste, e aí você vai ter a noção do que aquele aluno é. Então eu vou disponibilizar esse teste para vocês. Esse teste aqui, esses alunos, a gente trabalha dentro da PNL, tá? Então é uma coisa que já foi testada. Inclusive para minha professora, que eu fiz na época, a Estela Guiar. Então entenda que é muito bacana essa situação, e eu vou disponibilizar esse teste para vocês que estão aqui na aula hoje, ok? Então eu vou deixar lá, vocês vão fazer o teste, vão aplicar nos seus alunos e depois você me conta se deu certo, se não deu certo. E dentro do teste, vamos supor que você fez lá e o teu aluno ficou com nota, deixa eu apagar aqui. Vamos supor que o seu aluno ficou, ele teve, sei lá, 7 pontos em visuais, 6 pontos em auditivo e 8 pontos em sinestésico. Olha como que está bem próximo, percebe? Então você vai ter que trabalhar com ele dentro das 3 situações. Vamos supor que seu aluno teve 7 em visual e 3 em auditivo. Então você já sabe que esse aluno, ele não vai escutar o que você está falando. Você vai falar, ele vai ouvir, mas tipo, às vezes você está falando que ele está aqui, ó. Verdade. Por quê? Porque eles não querem ouvir, eles querem ver. E quando você passa o passo mostrando, aí eles... Não, peraí que eu tô vendo aqui. Por quê? Porque eles são sempre muito mais visuais. E quando você vai passar para a parte sinestésica, que é onde você vai tocar no seu aluno, você vai conseguir... ele vai conseguir entender também se ele for um aluno mais sinestésico, ok? Então fica aí a dica, a aula de hoje foi um pouquinho mais rápida e é justamente para você aplicar nos seus alunos e saber que ele é visual, auditivo
sinestésico. Vou deixar o link para vocês baixarem o teste. Guardem esse teste e já aplique em todas as suas aulas. Quando você for fazer a turma, quando você for montar a turma, dentro lá do curso também eu mostro todos esses processos e esse teste você já vai usar para sempre nas suas aulas, em suas turmas. Eu passo lá no curso do CCPP, depois até mesmo já falo aqui para vocês, se vocês tiverem interesse, eu tenho um curso de danças de professor, que é óbvio que é para quem já dança, já tem uma ideia, você vai conseguir aplicar várias estratégias que você aprende, essas que eu estou falando, entre outras, lá dentro do curso. Tudo bem? Então, se vocês quiserem, aguarde que depois eu explico mais para vocês sobre o CCPP. Então, baixa aí o seu arquivo, já guarda, já imprime, porque você vai ter que imprimir para cada aluno, né? As folhas, pelo menos as folhas o questionário, para você entender o que eles são. E depois, amanhã, teremos a nossa aula ao vivo pelo Zoom. E nesta aula eu vou mostrar para você como que você vai montar o seu plano de curso e de aula. Porque nós já vamos deixar o negócio pronto para você começar a dar as suas aulas. Então amanhã não se esqueça, pega papel e caneta que logo logo estaremos juntos fazendo o seu plano de aula, o seu plano de curso. Beleza? Até mais, pessoal. Espero que vocês apliquem esse teste e depois tenha muito mais assertividade com os alunos de vocês. Um forte abraço e até amanhã.